Olá, neste vídeo eu vou tratar sobre o tema liberdade versus libertinagem. Este vídeo é uma vídeo-resposta ao vídeo do Maro Filósofo, no qual ele acusa os anarcocapitalistas de serem a favor da libertinagem e que isso seria danoso à sociedade e que, por ser danoso à sociedade, o Estado precisaria proibir essa libertinagem e que essa proibição do Estado em relação à libertinagem seria, na visão do Maro Filósofo, uma preservação da liberdade. Antes de começar a refutar os pontos do Maro Filósofo, eu gostaria de esclarecer alguns pontos fundamentais dessa discussão. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer um equívoco que é muito comum nas pessoas leigas sobre o libertarianismo, que é o de achar que a liberdade é o princípio fundamental do libertarianismo. E eu até posso compreender que as pessoas caiam nesse erro, afinal a própria palavra libertarianismo é formada através da palavra liberdade. Então essas pessoas pensam que o libertarianismo tem como base fundamental a liberdade e que o princípio da liberdade seria infinito, seria sem qualquer limite, e assim elas dizem que como é impossível ter uma liberdade sem qualquer limite, que portanto o libertarianismo seria falso. Então, primeiramente, e talvez esse seja o ponto mais importante de todos, que sozinho já responda ao vídeo do Maro Filósofo, a liberdade, e muito menos a liberdade infinita, sem limites, não é o princípio que guia o libertarianismo. Isso é muito importante de ser entendido. O verdadeiro princípio que guia o libertarianismo é popularmente conhecido como o princípio da não agressão. Mas, na verdade, quando você fala sobre o princípio da não agressão, isso por si só não quer dizer nada, porque existem várias definições diferentes do que é e do que não é agressão. Por exemplo, os esquerdistas acham que acumular capital é uma agressão, que expressar opiniões é uma agressão. Então, existem várias teorias do que é agressão e do que não é. Portanto, dizer o princípio da não agressão por si só não significa nada. Eu tenho que explicar qual é o significado de agressão dentro da lógica libertária, dentro da teoria libertária. O que é agressão para o libertarianismo e não para qualquer pessoa. E somente quando nós entendermos o significado libertário do que é agressão é que nós vamos entender o verdadeiro princípio por trás do libertarianismo. E é através desse princípio que nós devemos raciocinar toda a lógica libertária. Mas se você não começar por esse princípio, você já vai raciocinar tudo errado. E o verdadeiro princípio libertário é a propriedade privada. Esse é o princípio por trás do princípio da não agressão e que explica todo o princípio da não agressão e todo o libertarianismo por si só. Afinal, a agressão, pelo ponto de vista libertário, nada mais é do que uma violação de propriedade privada. Para o libertarianismo, tudo que viola a propriedade privada é uma agressão. E tudo que não viola a propriedade privada não é uma agressão. Porém, neste vídeo, particularmente, eu não vou explicar nem provar a propriedade privada, porque eu já fiz isso em outro vídeo, num vídeo que se chama O Estado é Legítimo? Ponto de interrogação. Então, se vocês quiserem entender a propriedade privada muito bem, assistam esse vídeo, O Estado é Legítimo? Ponto de interrogação, e vocês vão entender um pouco melhor a propriedade privada. Além disso, eu vou fazer mais dois vídeos, um deles se chama Ética Argumentativa e o outro se chama Propriedade Privada, nos quais eu vou explicar com ainda mais detalhes e profundidade os argumentos lógicos que baseiam a propriedade privada e as implicações ou as aplicações práticas dessa teoria. Neste vídeo aqui, particularmente, o assunto é a tal da libertinagem versus a liberdade, que por sua vez está respondendo um vídeo do Maro Filósofo. Então, neste vídeo, eu já vou assumir a propriedade privada como premissa básica, porque ela já está provada em outro vídeo, que você pode clicar aí no meu canal. Nenhum autor libertário defende, nem nunca defendeu que você tem que ter a liberdade de fazer tudo o que você quiser. Não, você tem que respeitar a propriedade privada. E você jamais pode violar a propriedade privada dos outros. Agora que já foi esclarecido que o verdadeiro princípio por trás do libertarianismo é a propriedade privada, e isso por si só já elimina a necessidade de discutir até onde vai a liberdade ou até onde não vai, já que a liberdade não é um princípio fundamental que o libertarianismo defende. Portanto, nós não devemos discutir a liberdade, nós devemos discutir a propriedade privada.
e o que é uma violação de propriedade privada e o que não é. O que é um direito legítimo de apropriação de um recurso escasso, que se torna sua propriedade privada, e o que é uma apropriação ilegítima, o que é um roubo. Agora que já foi esclarecido o princípio da propriedade privada como base do libertarianismo, vamos a um segundo esclarecimento. O segundo esclarecimento é que o anarcocapitalismo não é uma vertente do anarquismo clássico. O anarcocapitalismo não é uma forma de anarquismo da forma que se entende o anarquismo clássico, o anarcocomunismo, o anarcossocialismo, o anarcomutualismo e assim por diante. O anarcocapitalismo é uma coisa completamente diferente dessas formas de anarquia mais conhecidas e mais antigas. E não apenas são duas coisas completamente diferentes, como são duas coisas antagônicas. O anarcocapitalismo é a antítese do anarquismo clássico. São duas coisas opostas, que defendem valores completamente opostos. E por que isso? Exatamente pelo primeiro ponto desse vídeo. O princípio fundamental do anarcocapitalismo é a propriedade privada. É o respeito total à propriedade privada. É que não há nenhuma exceção no respeito à propriedade privada. Ela sempre deve ser respeitada. Ela nunca deve ser violada. E não há um meio legítimo de violar a propriedade privada. Não há uma desculpa para se violar a propriedade privada. Ela é um direito universal, inclusive todo direito, para ser legítimo, precisa ser universal. Ele precisa se aplicar em todas as situações. Ele precisa se aplicar a todos os indivíduos. E a propriedade privada é o direito fundamental do ser humano, que nunca pode ser violado. Por outro lado, os anarquistas clássicos e os anarcocomunistas, eles querem exatamente o contrário. Eles querem abolir a propriedade privada. Eles querem que não exista mais propriedade privada. Eles querem que a propriedade se torne coletiva. Portanto, comparar o anarcocapitalismo com o anarcocomunismo é a mesma coisa que comparar Deus com o diabo, o céu com o inferno, anjos com demônios. Ok, então já fiz os dois esclarecimentos principais que eu queria fazer e agora nós vamos aos argumentos do vídeo do Maro Filósofo e vamos responder um por um. Bom, nós já vimos que a liberdade não é o princípio fundamental do libertarianismo. Porém, o Maro Filósofo, neste vídeo dele, o qual estou respondendo, ele fez uma crítica ao libertarianismo baseado no conceito de liberdade, baseado que a liberdade que os libertários defendem é uma liberdade que extrapola os limites e que se torna libertinagem, e por isso o libertarianismo é falso, ou ele é uma filosofia danosa à sociedade. Seria muito fácil eu simplesmente dispensar isso dizendo que a liberdade não é o princípio do libertarianismo, é a propriedade, tchau, vai estudar e acabou o vídeo. Seria muito fácil eu fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Eu vou dar uma colher de chá para o Maro Filósofo e eu vou definir a liberdade aqui como sendo uma coisa realmente compatível e defendida pelo libertarianismo. Nós vamos defender aqui que a liberdade é a liberdade de usar a sua propriedade privada sem violar a propriedade alheia, certo? E dessa forma, o vídeo do Maro Filósofo vai realmente ser uma crítica ao libertarianismo e assim eu vou responder essa crítica. Então, Maro Filósofo diz no vídeo dele que a libertinagem conduz à destruição da liberdade. Vamos definir também o que seria libertinagem. O Maro Filósofo não definiu isso no vídeo dele, mas eu vou tentar definir de uma forma que eu acredito que ele tenha 95% de chance de concordar que era isso mesmo que ele queria dizer. Eu acho que ele quis dizer que libertinagem é você usar a sua liberdade para cometer atos imorais. Eu acho que é isso que ele queria dizer. Se não era, por favor, Maro Filósofo, se você assistir esse vídeo, você corrija nos comentários ou da forma que você preferir o que é realmente o que você considera libertinagem. Mas eu vou considerar que são atos imorais desempenhados através de um excesso de liberdade. Ok, com essas definições já determinadas, vamos analisar se a libertinagem conduz à destruição da liberdade ou não. Eu vou defender que não. A libertinagem não conduz à destruição da liberdade porque a liberdade inclui o direito de desempenhar ações imorais também, incluindo a autodestruição. Você pode desempenhar ações que destruam a você mesmo. Indulgência em prazeres carnais, ou seja, toda pessoa é livre para ter uma vida dedicada aos prazeres carnais,
dedicada a coisas imorais, dedicada a coisas que vão prejudicar a ela própria e assim por diante. Agora, o que a pessoa não pode fazer jamais é violar a propriedade privada dos outros. Isso ela jamais pode fazer. Ela pode fazer um ato imoral desde que esse ato imoral afete somente a ela e somente a pessoas que querem ser afetadas, somente a pessoas que escolheram isso. Agora, vamos supor que você, com o objetivo de diminuir a imoralidade, interferisse no que essa pessoa está fazendo, interferisse no uso que uma pessoa está fazendo da sua própria propriedade privada. Aí o que vai acontecer? Você vai se tornar um criminoso, porque você vai estar violando a propriedade privada daquela pessoa com o objetivo de impedi-la de cometer um ato imoral. Ou seja, para combater o mal, você vai fazer mais mal. Será que isso é uma forma correta de combater o mal? Será que nós devemos combater o mal através de fazer mais mal? Eu acho que não. Eu acho que o mal deve ser combatido através do bem e da justiça, e que se você quiser propagar o bem, se você quiser se tornar um exemplo do bem e da virtude, eu acho que você deveria persuadir as pessoas ao bem e à virtude, e não forçá-las através da força física, através da coerção, através de obrigá-las fisicamente a ser boas. Até porque isso não é, de fato, uma ação que vai levar ao bem. Mesmo que você aceitasse que os fins justificam os meios e que você pode usar o mal para causar o bem, que você pode usar o crime para defender a moralidade das pessoas, mesmo que isso fosse verdade, isso não vai causar o efeito desejado, porque a moral depende da escolha. Você só pode cometer um ato bom ou mal quando você tem a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Você precisa ter a responsabilidade moral sobre os seus atos. E somente quando você tem a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, e você escolhe o bem, aí sim pode-se dizer que você é uma pessoa boa e que você é uma pessoa virtuosa. Você é obrigado a desempenhar uma única ação e você não tem outra opção. Você não pode dizer que essa ação é boa ou virtuosa, porque você não teve responsabilidade moral sobre ela. Então, mostramos aqui que a liberdade de cometer atos imorais não destrói a sociedade. Pelo contrário, a possibilidade e a liberdade de cometer atos imorais é necessária para que você tenha uma sociedade moralmente elevada, uma sociedade com pessoas morais que escolheram pelo bem, pela sua própria vontade, e não que foram obrigados pela força, como animais, como gado sendo conduzido por um pastor, obrigadas a fazer uma coisa contra a vontade delas. E aí nós vamos entrar numa outra questão. O Maro Filósofo, ele acredita em Deus. Eu vi pelo canal dele, eu assisti um vídeo onde ele defende a existência de Deus, a crença em Deus. Eu até achei interessante, gostei desse vídeo. E eu também acredito em Deus. Eu sou um deísta. Então, Maro, eu tenho certeza que você vai concordar com o que eu vou dizer agora. Deus criou o ser humano com livre-arbítrio. E eu tenho certeza que você sabe que não foi à toa que ele fez isso. O ser humano tem o livre-arbítrio exatamente para que ele possa escolher o bem e ser moralmente bom. Então, está respondido. Forçar as pessoas a ser boas é errado por dois motivos. Primeiro, porque os fins não justificam os meios. A regra de propriedade privada, como você mesmo defende que a liberdade precisa de regras, todos os libertários também defendem que a liberdade precisa de regras. E essa regra é a propriedade privada. Nada justifica violar essa regra, porque essa regra é um fim em si mesmo. Ela é uma regra da justiça, não da moral, da justiça. Outro ponto importante também. Moral e justiça são duas coisas diferentes, são duas coisas separadas. As pessoas têm liberdade de cometer um ato imoral, mas não de cometer uma injustiça, que seria uma violação de propriedade privada. Você pode defender a propriedade privada através da justiça, através da força física. Você precisa ter força física. Numa sociedade libertária, as pessoas precisam se defender através da força física. Elas precisam estar armadas e pesadamente armadas para impedir que uma milícia, que um exército
de pessoas criminosas tome o poder, como é a nossa situação atual, onde nós temos um governo de criminosos que tomou o poder. Uma sociedade libertária precisa ser fortemente armada e esse armamento precisa ser distribuído entre os indivíduos. Cada um precisa se armar individualmente para que não corra o risco de ser dominado por uma organização criminosa, como é o governo de hoje. Então você pode se defender da violação de propriedade, da injustiça, através da força, mas não da imoralidade, porque a liberdade de escolher entre o bem e o mal é um aspecto fundamental da humanidade. E Deus criou a humanidade assim, com a possibilidade de escolher o bem e o mal, porque somente assim as pessoas têm a possibilidade de se tornar boas e virtuosas, porque seres humanos não são como animais, seres humanos têm o livre-arbítrio, e são seres morais e seres racionais. Não se pode conduzir seres humanos como se eles fossem gado. Seres humanos precisam ser livres. E somente assim você vai trazer a virtude para a sociedade humana. Aí o Maro diz que a liberdade precisa de limites para sobreviver, senão as pessoas passam umas por cima das outras. Sim, o libertarianismo concorda com isso. A liberdade precisa de limite. Esse limite é a propriedade privada. E violação de propriedade privada, crime, roubo, estupro, assalto, invasão, devem ser punidas severamente através da violência. Eu concordo com você também de que o ser humano é mau. Na verdade, eu não concordo que o ser humano é mau nem bom. Eu acho que o ser humano é neutro, que pode escolher as duas coisas. Por isso mesmo que nós somos seres humanos. Exatamente por sermos racionais, neutros, livres, capazes de escolher o bem ou o mal. Certo? Então o Maro ele fala nos vídeos dele se o ser humano é bom ou mal, ele diz que os libertários dizem que o ser humano é bom. Isso não é verdade, nenhum autor libertário defende isso, que o ser humano é bom, que ele diz que é a visão russoniana, nenhum libertário defende isso, tá? E ele acredita que o ser humano é mau e precisa ser controlado pelo Estado, só que o Estado é feito de seres humanos maus também, né? Então são seres humanos maus controlando seres humanos maus. Se a sociedade por si só é má, na visão do Maro, filósofo, imagina uma sociedade onde você dá todo o poder na mão de um grupo de pessoas más. Nós, libertários, todos nós, não confiamos na bondade humana. Nós confiamos no poder das armas, no poder da defesa pessoal. Nós confiamos que cada indivíduo tem que defender a sua propriedade. E também ter tribunais privados para que nenhum crime seja impune. Todo crime precisa ser punido. Impunidade só existe hoje num sistema governado por bandidos, porque semelhante defende semelhante, bandido defende bandido. Bandidos profissionais defendem bandidos amadores, até porque eles são parte fundamental do sistema, para enfraquecer a sociedade, para que ela seja mais facilmente dominada. Porque a natureza humana não é uma natureza como a dos animais, que podem ser adestrados. Seres humanos têm uma natureza livre e a sociedade deve ser assim. Cada indivíduo deve ser livre, desde que não viole a propriedade privada dos outros. E isso responde também um outro ponto do Maro Filósofo, que ele diz que o ser humano precisa de uma regra de convivência. Novamente, né, tudo isso seria respondido se ele entendesse a propriedade privada. Então nós, libertários, não depositamos nossa confiança na liberdade humana. Nós defendemos que o crime precisa ser punido, apenas que esse crime é a violação de propriedade privada. E isso responde uma outra questão de que precisa haver limite de convivência humana na sociedade. E todos os libertários concordam com isso, inclusive o libertarianismo é um estudo normativo, é um estudo que diz o que você deve fazer ou não deve, por isso que ele é um estudo da ética, em primeiro lugar. E o libertarianismo te dá exatamente isso, uma regra de convivência na sociedade humana, de convivência uns com os outros, que é a regra da propriedade privada. Aí o Maro diz que nem todos os desejos são favoráveis ao meio social. Nós já respondemos que você não pode satisfazer todos os seus desejos no libertarianismo. Você não pode satisfazer o seu desejo de cometer crimes, de violar a propriedade dos outros no libertarianismo. Então, não é uma questão de satisfazer todos os seus desejos. Nós já demonstramos que isso é o mais favorável pelo ponto de vista moral, pelo ponto de vista da justiça, e além disso também é o mais favorável pelo ponto de vista econômico.
Porque o livre mercado é o melhor meio de fornecer riqueza para todas as pessoas, exterminando a pobreza, principalmente para os pobres, porque os pobres são os mais prejudicados pelo Estado, pelas leis trabalhistas, pelo salário mínimo. Essas leis prejudicam os pobres, impedindo eles de conseguir emprego, porque as empresas que contratariam essas pessoas, elas desistem de contratar porque não vale a pena, por causa das leis trabalhistas. Então, os pobres ficam sem emprego e os impostos que o Estado cobra de qualquer um vão parar nos pobres, vão ser descontados dos pobres, porque a empresa vai descontar os impostos do preço, certo? E aí o que vai acontecer? O pobre não vai ter dinheiro para comprar sua comida, seus recursos básicos que ele precisa para sobreviver. E o que acontece se você falar, ah, tudo bem, se eu cobrar imposto do rico, ele vai descontar do pobre, porque ele vai descontar do preço. Então, já sei o que eu vou fazer, tive uma ideia brilhante. Eu vou cobrar imposto do empresário e vou congelar os preços, para ele não poder mudar os preços. Sabe quem foi que fez isso? Foi o Nicolás Maduro, na Venezuela. Você sabe qual é o resultado, né? Os supermercados estão com as prateleiras vazias, porque ninguém quer vender uma coisa que te dá prejuízo, entendeu? Então o livre mercado, ele é a melhor solução, pelo ponto de vista moral, por causa do livre-arbítrio, pelo ponto de vista da justiça, por causa da propriedade privada, e pelo ponto de vista da economia, porque ele gera riqueza. Então o livre mercado é melhor por todos os pontos de vista. Não importa se você defende a moral, se você defende a justiça, o certo, a propriedade privada, ou a economia, ou até mesmo a igualdade social, a distribuição de riqueza, que todos tenham riqueza. Em todos esses casos, a resposta é o livre mercado. E a base do livre mercado é a propriedade privada. O livre mercado nada mais é do que seres humanos agindo com base na regra de propriedade privada. E aí o Mário Filósofo diz que um ser humano imoral ou libertino pode se tornar um empecilho para a sociedade. Bom, novamente isso seria aquela questão dos fins justificarem os meios. Será que justifica você violar a propriedade privada de uma pessoa para supostamente melhorar a sociedade? Você não deve combater o mal com o mais mal. Você deve combater o mal com o bem, persuadindo as pessoas a serem boas, sendo você mesmo bom, disseminando ideias virtuosas para que as pessoas escolham por conta própria. E aí o Mário Filósofo diz que ele defende o indivíduo e a liberdade, mas não a libertinagem. Eu também defendo a virtude, eu também não defendo a libertinagem, porém eu defendo o direito das pessoas serem libertinas e o direito das pessoas serem santas, ou virtuosas, ou o que quer que elas queiram ser, desde que não viole a propriedade alheia. O direito delas serem disciplinadas ou desregradas. Inclusive, o livre mercado vai por si só favorecer as pessoas disciplinadas. Então não há necessidade de interferir. Não há necessidade de violar a regra de convivência humana com o objetivo de defender a boa convivência humana. O próprio livre mercado e a própria forma como as coisas são vão favorecer as pessoas mais disciplinadas e mais virtuosas até, já que você defende a moral. Eu também defendo. E não só eu, muitos libertários, muito mais do que você pensa, são defensores da moral também. Bom, eu tinha anotado aqui vários outros pontos que o Mário Filósofo falou. Eu vou pular alguns deles, porque a resposta é propriedade privada e eu já expliquei também. Então, para vários pontos que ele falou, a resposta é essa. A sociedade precisa de uma regra, essa regra é a propriedade privada. Por esse motivo que eu falei, de que o livre mercado favorece os pobres, eu vou defender uma outra coisa muito importante também, porque o Mário Filósofo falou sobre altruísmo. Então é o seguinte, o livre mercado é a maior caridade. O livre mercado faz muito mais do que todo o altruísmo do mundo pelas pessoas pobres. Ele dá a elas emprego, dinheiro, riqueza, capacidade de comprar comida, de subir na vida, de fazer seu próprio negócio. Nenhuma caridade do mundo faz isso. E é por isso que eu não defendo o altruísmo. E nem o egoísmo, porque tem alguns libertários, sim, que defendem o egoísmo. Eu acho válido, afinal,
o capitalismo é sim a maior caridade do mundo, mas eu não chego a esse ponto, porque muitas atrocidades já foram feitas em nome do altruísmo e muitas atrocidades também já foram feitas por causa do egoísmo. Por isso eu não defendo nenhum dos dois. Eu defendo o bem, a justiça e a verdade. Se o bem vai se fazer e a justiça vão se fazer através do altruísmo ou do egoísmo, para mim tanto faz. Porque pelos dois caminhos você pode fazer tanto o certo quanto o errado. Então eu acho perigoso as duas coisas. Eu acho perigoso defender o egoísmo e também acho perigoso defender o altruísmo. Porque os dois caminhos podem levar a atrocidades. Se você quer ajudar os outros, ajudar a todos e principalmente aqueles que precisam mais, o capitalismo é a maior caridade. É ele que vai ajudar os pobres, é ele que vai fazer os pobres se tornarem independentes, serem capazes de se sustentar e subir na vida, através do trabalho. Então eu acho que isso já responde todas as questões sobre o egoísmo, sobre os anarcocapitalistas serem egoístas, serem libertinos, blá blá blá. Eu acho que isso já deu para responder. Agora, uma outra coisa que ele falou também é que o anarcocapitalismo só funciona na teoria. E por isso ele é como o socialismo, que só funciona na teoria, portanto só uma utopia. Só que tem uma grande diferença. Aliás, tem duas grandes diferenças. Uma delas é que o socialismo não funciona na teoria. Essa que é a questão. O socialismo é uma teoria monstruosa desde a teoria. O que Karl Marx criou é uma teoria diabólica, uma teoria maligna, onde ele quer abolir a propriedade privada. E abolir a propriedade privada é a pior coisa que você pode fazer na sociedade humana. Talvez a única coisa pior do que isso seja extinguir a humanidade, seja explodir uma bomba atômica que exploda o mundo inteiro. Essa é a pior coisa. A segunda pior é abolir a propriedade privada. Então o socialismo ele não funciona na teoria, já começa por aí. O anarcocapitalismo funciona na teoria. Por que ele funciona na teoria? Porque ele é lógico, porque ele segue um rigor lógico. Você pode analisar premissa por premissa e você vai ver que tudo se encaixa pela lógica no libertarianismo. E uma outra diferença também é que o socialismo já foi tentado ser implantado na prática e deu errado, enquanto que o anarcocapitalismo nunca foi implantado. Então ele nunca deu errado. E uma outra resposta também é que o livre mercado já dá certo. É só você olhar aí no seu quarto onde você está assistindo esse vídeo, olhar o seu computador, o seu monitor, o seu teclado, a sua câmera do seu laptop, tudo que está ao seu redor, a sua mesa, os seus lápis, a sua caneta, o seu pedaço de papel, o seu armário, as suas roupas, a luz que está iluminando o seu quarto, e você pensar que tudo isso foi fornecido para você pelo livre mercado, através de trocas voluntárias. Então, o capitalismo ele já funciona hoje. Nós já vivemos num mundo onde o capitalismo te dá tudo que você tem de bens materiais. Aí, nós entramos num ponto muito interessante. Ah, mas a vida não é feita só de bens materiais. Claro que não. Claro que a vida não é feita só de bens materiais. O capitalismo te diz como lidar com os bens materiais. Você não precisa se limitar a isso. Você pode querer muito mais do que isso. Você pode querer uma espiritualidade, um conhecimento, estudar filosofia, estudar arte. Você pode querer tudo de mais elevado que você imaginar e você não precisa se limitar ao capitalismo. Então, isso é uma acusação totalmente falsa de que só porque uma pessoa defende o anarcocapitalismo quer dizer que ela ignora completamente o pensamento, a cultura, a arte, a filosofia. Claro que não. O capitalismo diz como lidar com os bens materiais e não como lidar com bens não materiais. Isso é uma coisa completamente alheia ao capitalismo, alheia ao anarcocapitalismo e alheia também à economia. Não é o campo da economia lidar com isso. Agora, se você acha importante ser um ser moral, ético, justo, virtuoso, eu estou te dando aqui nesse vídeo todos os motivos pelos quais você precisa respeitar a propriedade privada para ser um ser virtuoso.
E aí o Maro Filósofo diz que anarquistas acusam os conservadores de serem retrógrados. Acontece o seguinte: moralmente, vários libertários são conservadores. Eles só não são conservadores politicamente. Mas nós, libertários, podemos ser conservadores moralmente. Inclusive, eu me considero moralmente um conservador. Não cristão, tá? Eu não sou um cristão, sou um deísta. Mas a minha moral é conservadora. Eu valorizo a moral, eu valorizo a virtude, eu valorizo o certo. Eu acho que existe o bem e o mal, o certo e o errado. Então eu não acho que ter valores é ser retrógrado. Inclusive tem coisas que não avançam. Tem coisas nas quais a humanidade avança e tem coisas nas quais não se pode mais avançar, certo? Por exemplo, nós sabemos que 1 mais 1 é igual a 2. Nós não vamos mais avançar o nosso entendimento de 1 mais 1. Né? Nós já chegamos ao máximo. Sabemos que é 2. Então tem certos valores, certo? Que matar é errado, roubar é errado, que nós não vamos mais evoluir. Nós não vamos melhorar a nossa visão desses valores porque nós já chegamos na verdade. Então, ser conservador moralmente, defender a moral, o bem, a justiça, não é ser retrógrado, não necessariamente, supondo que esses valores estejam certos. Então, é isso. Eu espero ter respondido às perguntas do Maro Filósofo. Espero que esse vídeo seja útil para ele, para outras pessoas que pensam como ele. Eu acho que tem várias pessoas que pensam como ele. Eu era uma dessas pessoas. Eu, antes de me tornar anarcocapitalista, eu era um conservador muito parecido com o Maro Filósofo. E aí eu comecei a questionar o anarcocapitalismo. Eu comecei a ter as mesmas críticas que o Maro tem. Inclusive eu ia fazer um vídeo criticando o anarcocapitalismo. Esse canal aqui que vocês estão assistindo, eu fazia vídeos bem parecidos com o do Maro, criticando a esquerda, criticando o Foro de São Paulo, criticando o PT. E aí, um dia, eu resolvi criticar também o anarcocapitalismo. Só que a diferença é que, quando eu assisti um vídeo no YouTube explicando o anarcocapitalismo, e eu comecei a anotar os pontos para responder no vídeo, eu percebi que aqueles pontos me derrotaram argumentativamente. Aqueles argumentos venceram os meus argumentos, porque eles tinham muito mais sentido que os meus, eles faziam sentido, tinham lógica. Então, o que aconteceu? Eu mudei, eu me tornei libertário. Então, tomara que eu tenha ajudado com esse vídeo outras pessoas a entenderem a lógica libertária. Se vocês tiverem refutações desse vídeo, se vocês tiverem argumentos que desprovem o que eu falei, por favor, coloquem esses argumentos nos comentários, que eu vou ler, ou façam uma vídeo-resposta, que eu vou assistir. Por favor, se inscrevam no canal. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Quando você se deparar com alguém argumentando isso que eu falei no vídeo, coloque o link desse vídeo para essa pessoa poder assistir. E até o próximo vídeo.